Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite, gente. Nós estamos na nossa série de Atos aqui, vocês já sabem, vocês estão acompanhando. A gente está percorrendo o livro de Atos, porque a nossa igreja está nesse tempo que nós entendemos que é tempo de construir, de preparar, de entender que nós precisamos nós precisamos falar daquilo que nos alcançou. Uma coisa fundamental que nós vimos durante todo esse tempo é o que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas, que é nos dando ousadia para ser testemunhas de Cristo. Então, a gente fala sobre aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sentiu, aquilo que a gente apalpou, aquilo que a gente ouviu, que é sobre como Cristo nos alcançou, e a gente quer proclamar isso para as outras pessoas, quer falar disso para as outras pessoas. Então, só fazendo uma recapitulação rápida aqui, em Atos 1 e Atos 2 a gente viu a promessa do Espírito Santo, Jesus indo aos céus. Depois em Atos 2 a gente viu o Pentecoste, no dia do Pentecoste, o Espírito Santo descendo e mudando para sempre, não só a vida daquelas pessoas, mas as nossas vidas também. Depois a gente começa a ver que no capítulo 3 e no capítulo 4, começa essa ousadia da parte dos discípulos, porque eles estavam cheios do Espírito, eles estavam ousados, falando do Evangelho, proclamando, curando, e a gente vê que inicia a perseguição ali com a morte de Estevão. A gente vê o início da perseguição acontecendo, isso já lá em Atos 7, e depois a gente vê Samaria sendo alcançada. Então é Deus já comunicando que a salvação não é só para os judeus. Então ele alcança Samaria, ele alcança alguns prosélitos, que é o nome, para quem não sabe o que é prosélito, é a pessoa que se converteu ao judaísmo. Então Deus vai gradualmente alcançando mais pessoas diferentes. E no sábado passado, através do pastor Guilherme, nós vimos a conversão do apóstolo Paulo, o maior apóstolo que nós vamos ter na história do cristianismo, o maior plantador de igreja, o maior evangelista, e a gente descobre que ele faz tudo isso pela graça de Deus. E agora nós vamos falar sobre Atos 10 e Atos 11, e para quem não sabe, esse é o penúltimo capítulo da nossa série. Aí você pode estar pensando, mas Atos tem 29 ou 28 capítulos. A gente vai, e vocês vão entender porque esse é o penúltimo, e no próximo sábado a gente vai finalizar a nossa série de uma forma muito especial. Não vai ser um culto comum, não vai ser um culto normal, e a gente vai finalizar a nossa série de Atos, e eu queria que você abrisse aí no capítulo 10, no versículo 1, a gente vai ler sim o capítulo 10 e o capítulo 11, para quem quiser somar aí, são mais de 70 versículos. E sim, nós vamos ler, e você vai ter que me acompanhar, porque a gente vai num ritmo acelerado. Amém, gente? Amém. Atos 10, versículo 1. Aqui nós temos algo muito importante, presta atenção aqui. Esses 12 capítulos eles são muito importantes para nós, mais talvez do que qualquer outro. E a gente vai entender por quê. Esses 12 capítulos, nós vemos Deus quebrando algumas regras religiosas. E a gente vai descobrir por que para mim e para você, esses são capítulos importantes. Olha o que diz o versículo 1, e esses capítulos são muito legais de ler, porque é uma história sendo contada. O versículo 1 diz: morava em Cesareia um oficial do exército romano, chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão, no qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. É interessante a gente finalizar esse versículo 4 pensando que Deus guarda coisas na memória, e Ele as guarda na memória. O que Deus guardou na memória na vida de Cornélio? As orações e as esmolas que ele dava. Isso é muito curioso, porque eu e você, às vezes, não entendemos a importância de uma oração, ou a importância de ajudar alguém, ou dar dízimos, ou dar ofertas, mas nós vemos que, para uma pessoa comum, Cornélio não era nenhum judeu, nenhum apóstolo, ele não era nenhum convertido ao judaísmo, ele não era nem mesmo um religioso, como a gente vê aqueles mestres da lei ali no Novo Testamento. Era uma pessoa como eu e você, e aí a gente vê Deus guardando na memória as orações de Cornélio.
É muito curioso isso, né? É um comparativo até quando a gente olha que Deus esquece dos nossos pecados e joga no mar do esquecimento, mas também tem coisas que parece que Deus ele reserva, ele guarda, ele separa para ele. E aí, às vezes, eu e você olhamos para a nossa própria vida e achamos que as nossas orações, elas não têm efeito, ou Deus não está ouvindo, ou Deus não se importa, ou quando a gente chora em nossas orações, clamando por alguma coisa, a gente acha que a gente está sozinho. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente vê que Deus está guardando isso na memória. Deus está reservando esses pedidos e essas orações para Ele mesmo. E como que eu posso dizer que isso é verdade? Porque você pode pensar, eu oro, mas eu não sinto nada. Não é uma questão de sentir, é uma questão de crer sobre aquilo que está escrito. Então, se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e Ele diz que Ele guarda na memória, eu não preciso sentir nada sobre isso. Eu preciso orar crendo que, de alguma forma curiosa, Deus está reservando os meus pedidos e as minhas orações na mente dEle. E é interessante que muitas pessoas olham para esse texto e falam assim, está vendo? Cornélio, devoto, orou, ele dava esmola, isso chamou a atenção de Deus. É como se Deus estivesse ali e ele, opa, Cornélio, caramba, olha só quantas coisas ele fez, meu Deus, ele é muito bonzinho. E a gente imagina que aquilo que nós fazemos pode de alguma forma mover Deus. Só que não é isso que nós olhamos a partir do que nós conhecemos sobre Deus. Na verdade, gente, as nossas orações, as nossas esmolas, as nossas ofertas, as nossas disciplinas espirituais, os nossos jejuns, as nossas orações, elas não têm poder para mover Deus, porque se Deus fosse movido por isso, Ele seria um Deus muito fraco. Então o que eu faço pode mover a Deus, então eu vou manipular Deus a partir das minhas ações. Não é isso. O que nós vemos aqui é que tudo aquilo que nós fazemos muda o nosso próprio coração. Nós não podemos manipular Deus como se Ele fosse um Deus manipulável ou fraco, segundo as nossas ações, ou por mérito. Então eu faço muito, eu me devoto muito, eu me entrego muito, e isso faz com que conte algo para Deus fazer algo por mim. Isso quem pensa assim eram os pagãos da época. Era uma moeda de troca, uma recompensa pelo meu sacrifício. Mas nós estamos vendo que, na verdade, aquilo que nós fazemos não é porque nós merecemos, mas é porque Deus nos ama e Ele é que se movimenta. Isso quer dizer que aquilo que nós fazemos é um mover do nosso próprio coração para a gente se conectar mais com Deus naquilo que Ele já está fazendo. Porque, gente, Deus não para. Deus está sempre se movendo. Deus está sempre falando. O problema não é sobre Deus, é sobre nós. Sou eu que não escuto. Sou eu que não paro a minha vida corrida para ouvir a voz de Deus. Sou eu que não consigo perceber aquilo que Deus já está comunicando e aquilo que Ele está fazendo na história. Então, quando eu me envolvo em coisas devotas, em coisas religiosas, você pode chamar assim, em disciplinas espirituais, não é sobre Deus, é sobre o meu próprio coração. Porque se a gente olha para a história, o que aconteceu? Um anjo falou com Cornélio. Se Cornélio não fosse esse cara entregue nas coisas de Deus, nas orações, nas esmolas, pode ser que Deus falaria com ele e ele estaria com o coração tão duro que ele iria deixar para lá, ele ia achar que é coisa da cabeça dele, que é coisa que não faz sentido. Ele estava tendo uma crise e estava enxergando coisas, estava tendo uma alucinação. Mas como a gente vê Cornélio posicionado com o coração completamente entregue e quebrantado, quando ele ouve a voz do anjo, no versículo 4 diz, temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou, quem é o Senhor? Então não é sobre o que nós fazemos para mover a Deus. Existe uma frase, né? A oração move a mão de Deus. A gente entende isso, mas na verdade a oração move o nosso próprio coração. Deus já está fazendo, Deus já está se movimentando. Deus é soberano sobre a história. Não é que Deus está esperando a gente orar para que Ele exerça a misericórdia dEle. Deus já está fazendo isso. Então quando eu oro, eu transformo o meu coração. Eu alinho a minha visão com Deus. Eu alinho os meus amores, os meus desejos com aquilo que Deus já está fazendo. Então pode ser que a minha oração não seja respondida. Mas quando eu oro, eu entendo que Deus é soberano. E mesmo que Ele diga não, eu entendo que Ele está movendo a história. Então não dá para a gente olhar para essa situação e estar vendo o quanto você faz pode mover Deus, pode chamar a atenção de Deus. Isso não existe. E o interessante é que quando nós olhamos para Cornélio, que é a nossa figura aqui central por enquanto, ele não era, como eu falei, nenhum judeu
nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos de Jesus, ele não era nem mesmo religioso, ele era uma pessoa comum, e a gente vê Deus ouvindo a oração dele. Às vezes a gente limita Deus sobre algumas determinadas coisas, sobre o que Deus pode ouvir ou receber, mas Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus pode ouvir a oração de quem Ele quiser. Deus pode se conectar e se mover em direção a quem Ele quiser. Às vezes a gente põe Deus numa caixinha religiosa e faz um tipo de oração, ou o tipo de pessoa é uma pessoa mais espiritual, e Deus sim vai ouvir a oração dela. Mas quando nós olhamos aqui, Deus faz o que Ele quiser, a quem Ele quiser. Não é que Ele só age dentro da igreja. Não é que Ele só age só através de pessoas cristãs. Ele age através de quem Ele quiser, através da soberania dEle, para fazer o que Ele quiser fazer. E aí quando a gente olha para o versículo 5, continua o seguinte: agora envie alguns homens a Jope, isso o anjo ainda falando com Cornélio, e mande buscar Simão, que é Pedro, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, é outro Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto do seu grupo de auxiliares e lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope, onde Pedro estava. E aí, quando nós iniciamos o versículo 9, corta a cena, ok? Mesmo momento, mesma situação, mesmo dia, nós agora vamos para Pedro. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia, ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. O que nós estamos vendo aqui é Pedro diante de uma situação que ele ouviu a vida toda que ele não deveria fazer. Então, não é que Pedro estava sendo intolerante ou ele estava resistindo ao que Deus queria. O que nós vemos é uma pessoa que a vida toda ela ouviu sobre aquilo que ela não deveria fazer e, de repente, Deus muda as regras. Ele fala: não. Eu estou dizendo para comer, ele não, mas Deus, eu ouvi a minha vida toda. Eu fui ensinado desde que eu me lembro de que esse tipo de coisa eu não deveria fazer. Pode ser até que Pedro tinha achado que isso era um teste da parte de Deus, e ele queria, passar no teste, ser aprovado, e falar: Deus, não, eu nunca vi isso aí acontecer, isso nunca aconteceu comigo, eu fui ensinado a vida toda, eu jamais faria isso. Então, praticamente, Pedro está olhando para a tradição religiosa, para o ensino religioso que ele recebeu e está limitando o que Deus poderia fazer. Então ele olha para uma situação diferente, uma situação que nunca aconteceu e fala: não, peraí, isso nunca aconteceu, então não pode ser Deus. É um teste da parte de Deus. Isso é muito interessante, porque quando a gente olha para a gente e para a nossa situação, a gente não percebe, mas a gente faz isso o tempo todo. A gente limita o agir de Deus sobre a perspectiva do nosso próprio conhecimento. Então, quando algo sai da caixinha, a gente fala: estranho, eu nunca vi isso acontecer, eu acho que isso não pode ser da parte de Deus, porque Deus não age assim, porque eu conheço, eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu sempre vi Deus fazendo isso, e agora que está estranha essa situação, acho que isso não é da parte de Deus. Mais uma vez, Deus está quebrando as regras, dizendo e comunicando, falando para a gente: olha, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, com quem eu quiser, no momento que eu quiser. E claro, é óbvio que esses animais eles não representavam animais de fato. Deus estava comunicando sobre pessoas. Ele estava falando: olha, existem pessoas que vocês acham impuras. Existem pessoas que vocês acham indignos ou indignas. Existem pessoas que vocês nem passam na mesma calçada que elas. E vocês caminham dizendo que essas pessoas não podem receber a salvação, não podem ter encontro comigo. Eu estou dizendo para vocês hoje que isso não existe, porque eu alcanço quem eu quiser alcançar, eu transformo quem eu quiser transformar. Não são vocês que vão limitar o meu poder. E essa é uma ótima mensagem para a gente. Sabe por quê? E lembra que eu falei que esses capítulos são muito importantes para a gente? Porque é nesse momento que a gente começa a ver que existe esperança para nós. Porque qual que é a história? Olha para o Antigo Testamento. Como é que funcionava? Deus escolhe um povo. E Ele escolhe o povo de Israel.
E ele diz que Israel vai ser o instrumento dele para alcançar as nações. Só que não acontece isso. E aí Israel se coloca como esse povo escolhido. De fato foi um povo escolhido, mas não por algo que eles fizeram, mas porque Deus tinha que escolher um povo e escolheu o povo de Israel. E aí a gente vê o tempo todo, todas as promessas falando que a salvação viria para Israel. O Salvador viria dos judeus. E aí, imagina eu e você que não somos judeus, não nascemos numa família de judeus, e estamos perdidos dos nossos pecados. Isso é uma desesperança completa. Porque é como se não tivesse salvação para você. É como se você nascesse e não tivesse nenhum tipo de esperança. Mas quando nós olhamos para esse momento, e a partir daqui as coisas começam a mudar, a gente começa a ver Deus dizendo para os judeus, falando, olha, vocês não entenderam nada. Porque vocês sim foram o povo escolhidos por Deus, mas a minha salvação é para alcançar todos nessa terra. E aí eu e você que não somos judeus, a gente vê uma luz no fim do túnel. Uma luz vindo, raiando no meio da tempestade, falando, ainda bem, porque se fosse só para os judeus, aqui todo mundo estava no sal, já era. Mas aí quando nós lemos que Deus quer alcançar aqueles que são considerados indignos, está falando da gente. Então há uma esperança para nós. Então esse texto, que é uma situação simples, uma visão de Pedro, nos diz que Deus está olhando para nós hoje e está falando, olha, é vocês. É eles também, mas é vocês também. Eu quero alcançar cada um dessa terra. Não importa o quanto eles achem que é indigno, que é impuro. Eu quero alcançar. Então, o que nós olhamos é que nenhum ser humano, nenhuma religião, nenhuma ordem, nenhum poder pode se opor à obra de Deus. Deus vai alcançar, Deus vai continuar trabalhando, Deus vai ir até aqueles que nós podemos achar impuros e indignos. Porque Deus faz o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser. Por quê? Porque Ele é Deus, é soberano e Ele é poderoso para poder fazer isso. E o interessante é que, ao mesmo tempo que Deus está comunicando para Pedro, falando, olha só, não é só vocês, mas são eles também, e aí está apontando para a gente, é a gente também. Ele está falando, olha, por mais que eles estejam impuros, por mais que eles sejam indignos, por mais que eles estejam imersos no pecado, o meu Jesus que morreu naquela cruz vai purificar o coração deles. E isso vai ser suficiente para eu poder me conectar com eles, para eu poder me relacionar com eles. Então, o que a gente vê é pessoas olhando para nós, nos achando impuros, indignos, mas a gente está olhando para aquela cruz vazia e para o túmulo vazio, dizendo, mas nós fomos purificados, mas nós fomos resgatados, mas o meu pecado foi perdoado. Então não importa se você foi declarado impuro pela sociedade, indigno, você não merece. Você cometeu coisas terríveis. Nós olhamos para uma cruz que alcança a todos, e limpa o pecado de qualquer pessoa, e um túmulo vazio de um Cristo que vive hoje, e Ele diz para nós, não importa o que digam sobre você, eu posso purificar a sua vida, eu posso alcançar a sua alma, fazer você trilhar um novo caminho de salvação, porque existe esperança para você. E aí, quando nós olhamos para a nossa situação, e aí, usando exemplos bem práticos, se uma mulher, na história dela, cometeu um aborto e hoje ela se acha indigno, nós olhamos para o túmulo vazio e vemos que há solução para ela, há esperança, há dignidade. Ou para um homem que traiu a mulher, ou para uma mulher que traiu o homem, existe uma esperança, porque a sociedade vai olhar para essas pessoas, elas são indignas, elas são impuras por aquilo que elas cometeram, mas a cruz de Cristo é maior. O túmulo vazio é mais poderoso. Então Deus está dizendo para a gente, olha, não diz que é indigno e impuro aquilo que eu já purifiquei. Olhe para as pessoas. E a gente acha que pelo que ela cometeu, ela está rotulada por aquilo. Mas quando nós olhamos, Cristo é quem nos limpa. Então a mensagem para você, gente, hoje, é para você sair dessa vergonha e prisão espiritual que você está se colocando e descobrir que em Cristo há uma nova vida, há um novo caminho para a sua vida, para aquilo que você cometeu. E para aqueles que julgam, aqueles que cometeram essas coisas, Deus está virando para a gente e fale, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Não coloque regras sobre quem eu posso alcançar, não coloque limitações sobre o que o meu poder pode fazer. Eu faço o que eu quiser. E o que define o que eu fiz e o que eu faço é a obra redentora da cruz. E aí no versículo 17, nós vemos Pedro ficando perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro.
Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram buscá-lo. Levante-se, desça e vai encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desce e disse aos homens: eu sou quem vocês procuram, porque vieram. Imagina uma cena dessa. Os homens estão falando: a gente quer Pedro. Ninguém falou com Pedro. Ele já desce falando: vocês estão me procurando. Uma revelação, né, que Pedro teve. Eles responderam, versículo 22. Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto, temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele, para que ele ouça sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite. No dia seguinte, foi com eles, acompanhado de alguns irmãos de Jope. Olha que interessante. A gente vê o início do versículo 17, Pedro ficando perplexo. Ele tem uma visão, ele não entende essa visão, Pedro ainda não entendeu o que significa isso. E aí, de repente, chegam homens buscando ele na casa que ele estava, e ele ainda não entende o que está acontecendo, e os homens dizem: um anjo pediu para chamar você. A gente não sabe de nada, a gente só está fazendo o que mandaram a gente fazer. Aí Pedro: beleza, eu vou com vocês, porque o Espírito disse que eu preciso ir com vocês. Quando a gente olha para isso, a gente vê que Pedro, mesmo sem entender, sem compreender, sem saber o que ia acontecer, Pedro obedece. Uma frase que eu ouvi do pastor Yuri Breda, ele falou assim, que às vezes Deus fala por sílabas. Deus não fala a palavra, Deus não fala a frase, Deus fala por sílabas. E a única maneira da gente compreender aquilo que Deus está falando é olhando para trás, para a nossa história. Pedro está aqui ouvindo as sílabas de Deus, sem entender ainda a frase, sem entender ainda a palavra, mas ainda assim ele continuava obedecendo. Ele continuava cumprindo. E aí a frase que o pastor Yuri Breder utilizou, que eu achei muito boa, é que a nossa obediência não depende da nossa compreensão intelectual. Ela depende da nossa devoção. Então obedecer a Deus não é o quanto nós entendemos do caminho que nós trilhamos, mas é o quanto nós confiamos nele. Porque eu estou ouvindo só sílabas. Eu não sei a história final. Não sei o caminho, aonde eu vou chegar. Isso me lembra a que a gente já leu lá em Atos 8, que Filipe ouve o anjo para ir para uma certa estrada. Vocês lembram disso? O que ele fez? Ele foi. Ele não sabia o que ele ia encontrar no meio da perseguição. Ele não sabia o que poderia acontecer com ele, se ele ia morrer, se ele não ia morrer. Mas ele vai e ouve. E em Atos 9, o que o pastor Guilherme falou na semana passada, nós vemos Ananias ouvindo a voz de Deus falando: vai encontrar Paulo. E Ananias obedece, sem saber o que ia acontecer. Quando nós olhamos para Filipe, para Ananias, para Pedro, todos eles estão vivendo a mesma situação. Eles não sabem o que vai acontecer. Eles não fazem ideia do cenário que espera eles. Eles simplesmente obedeciam, ouvindo sílabas de Deus, sem compreender o contexto e a frase. Por quê, gente? Porque a obediência não precisa de compreensão. Ela precisa de devoção. Nós obedecemos a Deus não porque nós temos a história completa, mas porque nós confiamos que Ele é soberano, independente do que aconteça. Independente do final. Então, em vez da gente dizer que a gente confia por palavras, a gente age confiando naquele que nos enviou. Então, o reino, ele não é movido por certezas humanas. O reino é movido por uma fé obediente àquele que nos chamou. Isso é muito importante, porque às vezes a gente quer ver o cenário, a confiança, a certeza. Mas Deus nos chama para confiar na sílaba que Ele está falando naquele momento, no próximo passo. E aí, o versículo 24 continua a história dizendo: chegaram a Cesareia no dia seguinte. Pedro com os 2 oficiais que tinham sido enviados. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Então, ele encheu a casa, chamou todo mundo do PGM dele, falou: galera, vamos lá, vai ter um visitante que vai trazer uma palavra diferente hoje. E aí ele continua dizendo, versículo 25: quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele adorando. Mas Pedro levantou e disse: fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os 2 conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse, aí Pedro um pouco de soberba aqui, né? Voltando a ser humano mais parecido com a gente aqui. Vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentio como este, ou se associe com os gentios. Ele está dizendo: vocês sabem que eu não tinha que estar aqui, né? Vocês são indignos, impuros. Eu só gosto de vocês por causa do amor de Deus. Se eu pudesse, eu nem estaria aqui. É isso que ele está falando. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam porque vocês mandaram me buscar. Pedro ainda não sabia. Ele ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. Versículo 30, Cornélio respondeu: 4 dias atrás,
Eu estava orando em casa por volta desse mesmo horário, às 3 da tarde. De repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, e um homem que trabalha com couro e mora à beira-mar. Pedro está na casa de Cornélio, um homem que fazia orações, que dava esmolas, mas mesmo assim Deus direciona Cornélio, ou direciona Pedro para ir à casa de Cornélio. Quando nós olhamos para alguém como Cornélio, imagine hoje a gente olhando para alguém que vai na igreja, alguém que dá o dízimo, alguém que é líder de um pequeno grupo, alguém que está sempre nas reuniões de oração, sabe, essa pessoa que você fala assim, esse é crente nota 10. Quando nós olhamos, Cornélio era essa pessoa, mas ainda assim nós vemos Deus enviando Pedro para que ele pudesse ser salvo. Cornélio, apesar de tudo, precisava ser salvo. Isso quer dizer que não importa o quão bom a gente seja, não importa o quão excelente você seja em todas as categorias cristãs, não é isso que salva a nossa vida. O que salva a nossa vida é ter um encontro com Jesus. Então o moralismo, a fé, a gente achar que a pessoa é gente boa, não, ele é gente boa, ele faz o bem, isso não é suficiente para ser retirado do inferno. A única coisa que nos tira das trevas e nos leva para a luz é a morte e a ressurreição de Cristo. Não é sobre o que nós fazemos, não é sobre aquilo que eu tenho competência para entregar, ou a minha performance, os meus resultados. É a minha fé de que aquele túmulo está vazio e é só pela graça dele que eu fui alcançado e não tem nada a ver com o que eu faça. Cornélio era um homem que fazia muito, mas ele continuava perdido. Ele precisava ser alcançado pela graça. Ele precisava ainda descobrir de um Jesus que morreu naquela cruz pelos pecados dele. Então não importa o quanto você é excelente, quanto você é o bonzinho, o seu coração pode estar tão perdido como qualquer outra pessoa. Como qualquer outra pessoa que nem conhece sobre Jesus. Então, o que nós temos sobre a religião e a doutrina, isso não é suficiente para nos alcançar e nos salvar. Às vezes a gente troca a cruz pelo currículo. Então, o meu currículo, o meu status, a minha história, ela é suficiente para demonstrar que eu sou uma pessoa boa. Mas isso diante da cruz não vale nada. Porque todos estamos perdidos. E aí, Atos, versículo 33, ainda no capítulo 10, diz: assim mandei buscá-lo de imediato, Cornélio falando, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que vocês nos trouxessem. Interessante é que imagina, Pedro chega e fala assim: olha, o que eu estou fazendo aqui? Aí Cornélio vira e fala: ó, você tem uma mensagem para entregar. Imagina se Pedro tivesse viajando na cabeça, tá? Viajando na maionese, é isso que eu quero dizer. E não tivesse estudo, devocionais, leitura da palavra. E aí, diante dessa situação, falou: prega aí para a gente. Ele fala: peraí, eu não estou preparado. Mas a gente vê que Pedro estava pronto, sabe por quê? Porque quando as pessoas pedirem para que você testemunhe sobre quem Cristo é, não vai ter uma data marcada, não vai ter um horário marcado. Você tem que estar pronto para falar daquilo que você crê, da fé que te salvou. Porque vai ser um dia no estacionamento, um dia numa saída da escola ou da faculdade, alguém vai falar para você: você tem alguma coisa para me falar? Eu estou deprimido, a minha família está difícil. Você tem alguma palavra de ânimo? E se a gente não estiver pronto para falar daquilo que a gente crê, a gente vai perder uma ótima oportunidade. A gente às vezes perde essas oportunidades porque a gente está distraído ou está inseguro. A gente se esquece que nós temos o Espírito de Deus em nós para nos dar ousadia, para testemunhar quem Cristo é. E aí no versículo 34 ele continua: então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Agora, né, que ele percebeu. Você viu que demorou para cair a ficha, né? Em todas as nações ele aceita aqueles a quem o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. Ele ainda estava sendo um pouco aqui, né, separatista. Essa é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois no batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré. Aqui, só para vocês entenderem,
Pedro está dando um panorama de tudo que aconteceu até agora, de todos os evangelhos, do início de Atos. Aí ele continua, versículo 38. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Agora presta atenção. Versículo 39. E nós somos o quê? Testemunhas de tudo o que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram. Penduraram numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós, que fomos escolhidos por Deus, de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crê receberá o perdão de seus pecados por meio de seu nome. Pedro resumiu uma síntese do evangelho. Mas ele também disse o seguinte, ele fala, nós somos apenas testemunhas. Nós não temos poder nenhum disso, nós não temos participação nenhuma na obra da cruz, nós somos apenas testemunhas daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo está fazendo, das curas que Ele fez, das transformações que Ele alcançou. Então, o centro daquilo que nós falamos tem que ser o fato da gente ser testemunha de Cristo. Então, quando você vai dar o seu testemunho, o centro não é você e a transformação que você teve, mas é o poder de Jesus. É o que Cristo fez e faz na história. E Ele está fazendo na sua vida. É sempre sobre Jesus. E olha que interessante no versículo 41. Vamos ler de novo. Não por todo o povo, mas por nós, que fomos escolhidos por Deus, de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com Ele, depois que Ele ressuscitou dos mortos. Pedro está dizendo o seguinte, olha, nós fomos testemunhas porque nós andamos com Ele. Nós vimos Ele. Nós comemos com Ele, nós sentamos na mesma mesa que Ele, nós vivemos as mesmas histórias, nós dormimos nos mesmos quartos que eles, utilizamos os mesmos banheiros que eles utilizaram, que Ele utilizou. Então, Jesus não é esse homem que nós devemos estudar para conhecer sobre a história dele. Jesus é um homem que nós devemos nos relacionar, porque só aqueles que sentam à mesa com Ele, vivem uma vida com Ele, podem dar testemunho de quem Ele é. Eu não posso testemunhar de pessoas que eu não convivo. Eu posso falar da Mari, porque eu convivo com ela todos os dias. Se eu não tiver um relacionamento com Jesus, eu não posso dar testemunho de quem Ele é, porque eu não conheço Ele. Eu só posso falar sobre quem Cristo é, porque esse é o centro da minha vida e do meu testemunho. Se eu me sentar com Ele, se eu comer junto com Ele, se eu passar o meu dia com Ele, se eu ter experiências com Ele. Versículo 44 continua, então Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois o ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou, versículo 47, pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Então o início do versículo 44 diz, enquanto Pedro ainda falava. Então parece que Pedro teve uma oportunidade de pregar, e ele falou, opa, essa é minha hora, é agora que eu vou brilhar. Eu vou falar que eu estive com Jesus, que eu fiz com Jesus, que eu fui dos apóstolos mais próximos de Jesus. Mas quando Pedro ainda falava, é como se o Espírito Santo tivesse interrompido Pedro e falava, Pedro, valeu, você ajudou até aqui, foi bom, mas agora deixa comigo. Você já falou demais. Tá bom aqui. Enquanto ele falava, é como se Deus estivesse falando assim, olha, agora é eu que vou agir. Pode ficar tranquilo. Você já falou das boas novas, agora eu vou alcançar o coração deles. E aí, nós olhamos para essa situação, e Pedro vai falar isso mais na frente, o mesmo que acontece aqui é o que aconteceu em Pentecoste. É a mesma imagem, o Espírito Santo descendo e eles falando em outras línguas. O que está acontecendo aqui é que parece que Deus está sinalizando e falando, olha, eu estou mostrando para vocês, mais uma vez,
que não tem relação com o fato de vocês serem judeus. Não é porque o Espírito Santo desceu sobre vocês e vocês são essas pessoas especiais. Eu estou agora repetindo a mesma imagem, a mesma situação, a mesma coisa que aconteceu com vocês, para mostrar que o meu Espírito Santo, que está sobre os judeus, está sobre qualquer um que eu quero alcançar, sobre qualquer um que eu quero derramar. Isso é interessante porque a gente vê Pedro falando assim, olha, será que a gente não tem que então batizar eles, já que eles receberam o Espírito Santo? Ou seja, o batismo, e assim eu estou falando do batismo mesmo, tá? Ele é um símbolo de unidade. Ele é um símbolo de unidade, de proclamação, dizendo, ó, agora aquela pessoa que está indo sobre as águas, ela crê na mesma coisa que a gente crê. Ela tem o mesmo Espírito que a gente tem. Então, a prova de que eles estavam vivendo a mesma unidade, o mesmo Espírito, era que Pedro chega e fala, olha, o que impede então a gente de batizar? Não importa. Entende que Pedro não chegou e falou assim, peraí, qual que é a teologia que vocês acreditam? Vocês são calvinistas ou arminianos? Peraí, não, mas e sobre os dons, o que vocês pensam, hein? Não, Pedro olhou e falou, peraí, o Espírito está neles? É o mesmo Espírito. Então aqui tem unidade. Então eu não quero saber sobre o que ele pensa, sobre tal coisa. Nós somos o mesmo corpo. Então vamos se batizar agora para a gente representar, ilustrar que nós somos um. Não importa de onde essa pessoa seja, a história que ela tenha, se o Espírito Santo está com ela, não importa a teologia que ela pensa. Nós somos um. Nós somos o mesmo Espírito, a mesma história, o mesmo corpo. E mais uma vez, onde aconteceu isso, gente? O que estava acontecendo ali? Estava acontecendo um PGM. Lembra? Cornélio chamou todo mundo? Vem cá para casa que a gente vai ouvir um pregador que vem de fora. Isso aconteceu não num grande congresso, num grande evento de avivamento, e nada contra essas coisas, são muito maravilhosas, mas não foi numa grande conferência do pregador X, isso foi numa casa simples, inesperado. As coisas que a gente menos imagina que podem acontecer, é quando Deus pode nos usar para transformar a vida de pessoas para sempre. Você comendo um hambúrguer, saindo depois do culto, conversando com seus amigos. Eu já perdi as contas de quantas vezes conversas informais mudaram a minha vida para sempre. Mudaram o meu destino. Conversas sem valor, assim, que você estava... Às vezes a pessoa fala uma frase, uma palavra, que aquilo muda a sua vida para sempre. Ela está sendo usada pelo Espírito para transformar a minha vida. E é isso que acontece. Os destinos de pessoas podem mudar em qualquer lugar, gente, em lugares comuns que a gente nunca imagina. E aí agora nós vamos para o capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. A história ela continua exatamente onde ela parou. E aí no versículo 1 diz o seguinte: logo chegou aos apóstolos e a outros irmãos da Judéia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Ou seja, gentios, pessoas que não são judeus, pessoas pagãs, pessoas que não conhecem o judaísmo. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus os criticaram, dizendo: você entrou na casa de gentios e até comeu com eles? Não acredito. Isso me lembrou muito uma história que tem lá em João 5, versículo 6, que Jesus está numa casa falando, e aí tem uma galera, e aí a gente tem os amigos daquele que estava na maca, que não podia andar, o aleijado, e aí eles abrem o teto, colocam esse aleijado pelo teto, Jesus cura ele, diz para ele pegar a maca e andar, e aí os fariseus estão diante de uma cena incrível, é um milagre. E aí, em vez de ele olhar para o milagre, ele olha e fala: você está carregando maca? Tipo assim, aconteceu algo sobrenatural, algo incrível, algo que eles nunca vivenciaram, e eles olham para a maca. Os discípulos estão olhando para Paulo, nem os discípulos, os apóstolos estão olhando para Pedro, não Paulo, para Pedro, e eles descobrem que o evangelho está alcançando pessoas, transformando pessoas, salvando pessoas, e dizem: olha, eu não acredito que você entrou e comeu com quem não era judeu. O foco estava completamente errado. Completamente. A revolta não era porque aconteceu outra coisa, é porque Pedro quebrou as regras. Não é possível que você conseguiu fazer isso. A galera está sendo salva. Não, mas Pedro comeu com quem não deveria, não pode. Proibido isso. Aí, versículo 4 continua: então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Aí Pedro vai narrar toda a história. Disse, versículo 5, eu estava na cidade de Jope, enquanto orava no êxtase, tive uma visão, algo semelhante a um lençol grande, foi baixado do céu, preso pelas 4 pontas, vindo até onde eu estava. Quando olhei dentro do lençol, vi toda espécie de animais domésticos, selvagens e répteis e aves.
E ouvi uma voz dizer: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz do céu falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, antes que o lençol, com tudo que ele continha, fosse recolhido do céu. Nesse momento, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem nada questionar. Esses 6 irmãos me acompanharam e logo entramos na casa do homem que havia mandado me buscar. Olha que interessante, mais uma vez Pedro, ele fala no versículo 12: o Espírito me disse que eu fosse com eles. O Espírito me disse que eu fosse com eles. Mais uma vez nós vemos o relato de Pedro dizendo: olha, eu não fui guiado por aquilo que eu achava que era lei, por aquilo que eu achava que era regra, pela religiosidade, por aquilo que o judaísmo me fala. Eu fui guiado pelo Espírito, mesmo contra a minha cultura, contra os meus costumes, contra as minhas próprias vontades. Eu ouvi a voz de Deus. Quando Deus está nos falando, e a gente quer mais uma vez pegar Deus numa caixinha e falar: não, mas Deus não age assim. Deus não está nem aí para as nossas regras. Deus, ele vai fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser. E aí no versículo 13 continua: ele nos contou como o anjo havia aparecido em sua casa e dito: envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Ele está falando de Pentecoste. Então me lembrei das palavras do Senhor quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções, começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Então aqui os apóstolos olharam e falaram: olha, a mesma dádiva que nós recebemos, Deus está concedendo isso ao resto do mundo. E aí agora eles entendem o que eles estão fazendo, o que eles estão vivenciando, a situação que eles estão vendo, e está falando: Deus vai alcançar todo mundo. E olha que interessante, mais uma vez, versículo 15: quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Como eu comentei, a mesma situação estava acontecendo. Eu falei que Deus estava querendo provar que, assim como os judeus receberam, ele estava agora fazendo um novo Pentecoste. Um Pentecoste daqueles que não eram judeus, daqueles que eram pessoas que nunca poderiam ser alcançados se não fosse, abre aspas, o povo escolhido. Então o que ele está dizendo para a gente é: eu quero descer sobre todos aqueles que eu quiser descer, a cada um de nós. Então, mais uma vez, há esperança para a gente. E aí eu quero abrir um parênteses aqui e comentar sobre algo, porque muita gente utiliza esses 2 textos, Pentecoste e esse, para dizer: olha, está vendo? O Espírito Santo desce e o sinal de que você recebeu o Espírito é porque você está falando línguas. Gente, essas são as únicas vezes na Bíblia que nós vemos situações como essa. E Deus está mostrando claramente, ele está dizendo: olha, como aconteceu em Pentecoste, eles falaram línguas estranhas, eu estou fazendo de novo, eles estão falando línguas estranhas. Mas é só para mostrar que a situação é igual. Não é para dizer que todo mundo que tem o Espírito fala em novas línguas ou línguas estranhas. Você quer saber quando você recebeu o Espírito Santo e foi selado com ele? No dia que você creu que o túmulo está vazio, que Jesus vive e morreu naquela cruz por você. No dia que você creu que Jesus morreu por você, o Espírito Santo está sobre você. E sabe qual é o maior símbolo de que o Espírito Santo está sobre você? São os frutos do Espírito, porque é do Espírito. Não é os dons que você tem, não é as habilidades que você tem, são os frutos do Espírito que só podem vir dele. Então, existem muitas pessoas que colocam peso sobre outras, dizendo que se você não fala em língua, você não é espiritual, então você nunca vai alcançar um nível de santidade. Meus irmãos, você crê que Jesus morreu naquela cruz por você, sim ou não? Então o Espírito Santo está sobre você, você já foi selado, você já tem a salvação, já foi alcançado por Ele. Então não tem nada que pode vir contra você. Romanos 8 fala no final do capítulo: não tem morte, não tem vida, não tem futuro, não tem passado, não tem demônio, não tem anjo que pode te separar do amor de Jesus. Você já foi alcançado por Ele. Tira esse peso sobre o seu coração de que o pecado quer te aprisionar. Não tem poder sobre você.
Nós somos vencedores, sim, muito mais que vencedores, não pelas nossas habilidades, mas porque Jesus morreu naquela cruz. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um desespero e um constrangimento terrível pelo amor dele, eu posso andar sobre essa terra vitorioso, porque eu participo da vitória de Jesus naquela cruz. Não é sobre você, é sobre o que Jesus fez, mas nós andamos à altura disso, nós vivemos à altura do que Jesus fez naquela cruz. O Espírito Santo já está sobre você. E aí, quando nós continuamos no versículo 19, dizendo: enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, lembra que a gente viu isso? Depois da morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Olha o que eles estavam fazendo. Eles estavam ainda separando. Eles falam: não, ó, aqui tem todo tipo de gente, mas quem são os judeus aí? Vocês? Então a gente vai falar com vocês aqui, porque vocês são o povo escolhido. Vocês são o povo salvo. Contudo, presta atenção no versículo 20. Contudo, alguns dos discípulos que foram a Chipre e Cirene, até Antioquia, começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E olha só o que aconteceu. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Alguns tiveram coragem. Alguns entenderam que não dá para considerar impuro aquilo que Deus purificou através da morte de Cristo. Alguns entenderam que fazia sentido falar de salvação para todos, que não existe separação, que não existe povo escolhido. E o que aconteceu? A mão do Senhor estava com eles. Às vezes a gente não quer sair da zona de conforto, não quer sair da lógica, daquilo que nos ensinaram, que a gente fica preocupado, que a gente fica pensando, que a gente fica inseguro sobre o que pode acontecer. Mas alguns decidem fazer isso. Alguns se posicionam. Alguns dão aquele passo de fé ouvindo a sílaba, não a frase, não a palavra. Alguns obedecem, não importa o que vai acontecer na estrada XYZ. Alguns olham e obedecem ao Espírito. E aí no versículo 22 diz: quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Depois que a gente vê Saulo ou Paulo se convertendo, lá no capítulo 9, nós vemos ele aparecendo de novo aqui. Quando a gente olha para esses dois capítulos, né? Paulo aparece no capítulo 9, depois nós temos os 10, o 11, e no final do 11 ele volta a aparecer. Se a gente faz uma leitura rápida, há a impressão que tem que tudo aconteceu mais ou menos junto. Tipo assim, Paulo se converteu, aí a galera começou a se converter, aí veio Barnabé e chamou Paulo. Só que sabe quanto tempo passou entre a conversão de Paulo e esse momento em que Barnabé chama Paulo? Mais ou menos 7 anos. 7 anos. A gente olha para a história de Atos e acha que a história de Atos foi uma coisa atrás da outra. Mas o que nós vemos Lucas relatando são só os melhores momentos, sabe? As melhores partes, os melhores recortes. A maioria dos dias, gente, eram dias normais, comuns, sem valor para a maioria de nós. Dia que a gente acorda e vai trabalhar, dia que a gente acorda e vai para a escola e vai para a faculdade. O livro de Atos, ele tem mais ou menos 20 anos de história ali. A gente lê e acha que Deus é sempre extraordinário, Deus sempre faz coisas extraordinárias. Não, Deus está nos dias comuns, fazendo coisas comuns, dispersando as pessoas para viver vidas comuns. E no meio dessas histórias Ele faz coisas extraordinárias. Então a gente olha para essas histórias todas, para a vida de Paulo e fala: uau, como Paulo era usado. 7 anos, esquecido, em aspas, vivendo uma vida comum. A gente entende que depois que ele se converte, ele vai para Damasco, e ele fica um tempo obscuro, que a gente não sabe o que aconteceu, durante 3 anos, ele fala isso lá em Gálatas 1:17. Depois ele vai para Jerusalém, depois ele vai para Tarso, e aí em Tarso ele fica mais 4 a 7 anos. Talvez esse tempo tenha sido até 10 anos, não 7. A gente não sabe, entre 7 e 10 anos. Onde Paulo foi forjado. Aí a gente olha para a história de Paulo, e daqui para frente, Paulo vai ser o personagem central de Atos, e a gente olha, nossa, como ele foi um cara incrível, um apóstolo excelente, um pregador do evangelho, um missionário, um plantador de igreja. Só que foram 10 anos, 7 a 10 anos, no anonimato, sendo forjado por Deus e aprendendo
aquilo que ele precisava fazer. E a gente ouve uma palavra de Deus hoje no culto e acha que amanhã vai vir algo do céu instantâneo e nos transformar no chamado que Deus nos enviou. Deus está nos treinando. Eu estava conversando um outro dia com uma pessoa e eu falei, olha, eu recebi o meu chamado de que eu seria alguém que trabalharia na obra, no reino, quando eu tinha 16 anos. Foram 16 anos, né, somando 16 anos, esperando Deus fazer acontecer. 16 anos. Esperando a promessa de Deus, ou o chamado de Deus que Ele havia feito para a minha vida. E ainda assim existem coisas para serem completadas. Então eu, como uma pessoa normal, olhei para aquele chamado de Deus e falei, meu Deus, é ano que vem, eu não vou nem fazer faculdade. Eu nem preciso. Deus vai me enviar para as nações, eu vou ser um missionário. Hoje eu olho para a minha faculdade, eu olho para o meu trabalho que eu tenho, e eu vejo como Deus está me dando ferramentas para o reino, como eu estou sendo capacitado, e cada vez mais meu coração é quebrado, não é nem quebrantado, é quebrado por Deus dizendo, é eu que faço no meu tempo. Não me coloca numa caixa, só porque eu te enviei, te chamei, não é que eu vou cumprir isso através de você hoje. E talvez eu nem cumpra através de você, vai ser sobre a geração que você está colocando sobre essa terra. Você nem vai ver, assim como diz Hebreus 11. Você nem vai ver as promessas que eu estou dizendo que você vai cumprir. A gente olha para Paulo e a gente acha que tudo foi muito rápido. Deus não tem pressa, gente. Deus tem propósito e Ele vai cumprir o que Ele quer fazer. Não importa quem você seja, não importa como você seja, Ele tem as próprias regras dEle. A gente define como Deus vai agir achando que é desse jeito. Deus está o tempo todo quebrando as regras, fazendo do jeito dEle, da forma dEle, usando quem Ele quiser usar, alcançando quem Ele quiser alcançar. A gente quer ser usado como Paulo, mas não sabe esperar como Paulo esperou. Versículo 26 diz, quando o encontrou, levou para Antioquia. E ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando muitas pessoas. Foi em Antioquia, ou Antioquia, que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágapo, pôs-se em empenho em uma das reuniões e predisse, pelo Espírito, que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com as suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Essa igreja, ela é fundamental para a história do cristianismo. Antioquia foi o lugar onde pela primeira vez as pessoas foram chamadas de cristãos. E aqui, quando as pessoas chamaram os cristãos de cristãos, não era como uma coisa boa. Estavam zoando. Era algo pejorativo, dizendo, ah lá, vai lá o Jesusinho, o cristiãozinho, o cristianismozinho ali. Vai lá aquele que segue o evangelho, que não pode sair à noite, beber, não pode pegar mulher, vai lá, Jesusinho. Era uma forma pejorativa, só que ao mesmo tempo era um reconhecimento involuntário de quem eles eram. Então, ao mesmo tempo que eles viviam a sua vida e eram zoados, a gente vê eles representando Jesus nessa terra. Então, era claro para as pessoas que eles se pareciam com Jesus. Então, quando as pessoas zoam a gente, e eu não sei você, mas eu já fui muito zoado, principalmente na escola, na faculdade, por várias coisas, eu com certeza ficava com vergonha, ficava chateado, mas isso tem que ser uma representação de que eu estou mostrando Jesus nessa terra. Pode me chamar, pode me zoar, eu sou um cristão sim. E olha que interessante, eles levantaram uma oferta a partir de uma palavra profética. Um profeta disse que uma grande fome viria, e aí a igreja se reuniu para ofertar nessa região onde tinham os irmãos cristãos, porque eles creram na palavra profética. Isso é interessante porque a palavra profética, ela não é sobre predizer o futuro. Pode acontecer, mas não é sobre isso, é sobre alinhar a nossa vida com o coração de Deus. A profecia, ela é sempre algo sobre Deus quer fazer algo. Então eu quero agora comunicar para que você se alinhe com aquilo que eu vou fazer. Então Deus já estava comunicando, olha, não é que eu estou enviando a fome, eu quero fazer com que vocês sejam generosos. Então se alinhem o coração com o meu, porque eu sou um Deus generoso. E eles não ouviram aquela profecia e falaram, ah, beleza, a gente acredita nisso, fechou, valeu. Eles realmente colocaram em prática aquilo que o Espírito falou. Aquilo que Deus estava comunicando, eles falaram, então a gente não só crê que isso é uma verdade, mas a gente crê que é uma verdade, tanto que a gente vai agora colocar em prática, antes mesmo da coisa acontecer. Isso é muito interessante, porque quando a gente olha para a nossa própria vida, e Deus pode estar falando várias coisas com você, e você pode ser a pessoa que fala, não, eu acredito nisso, ou a pessoa que acorda na segunda-feira e fala, o que eu preciso fazer em relação à palavra que Deus está me dando?
Um exemplo prático, Deus chamou para um país X. Você já está fazendo curso daquela língua, daquele país? Ou você está esperando a passagem cair do céu para você achar que pegar um avião vai tornar você missionário? É só um exemplo. Às vezes Deus está colocando coisas no seu coração, dizendo, olha, eu quero que você atue nessa área. Eu tenho habilidades, eu tenho dons para você fazer. O que você está fazendo com isso? Você está servindo para ser lapidado naquilo que Deus vai te usar? Ou você está esperando o grande dia que você vai ser posicionado no local para você exercer aquilo que Deus te falou? E aí, a partir do versículo 13, nós vemos as viagens missionárias de Paulo. Versículo 13 e 14, a gente vê a primeira viagem missionária de Paulo. A partir do capítulo 13 e 14, a primeira viagem missionária de Paulo. A partir do capítulo 15 a 18, a segunda viagem missionária de Paulo. E a partir do capítulo 18 até mais ou menos o final de Atos, a gente vê a terceira viagem missionária de Paulo. Então, quando nós olhamos, e aqui a gente está, abre aspas, finalizando a nossa série, porque a gente vai ter um culto ainda na semana que vem sobre a nossa série, a gente olha lá em Lucas 1, versículo 1, onde tudo começou, a primeira parte desse livro. Lucas fala, tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. E aí a gente leu o Evangelho de Lucas, a gente leu o livro de Atos, e agora a gente vê os atos do Espírito Santo através daquelas pessoas. E a gente finaliza o capítulo de Atos entendendo que nós temos também um papel a ser cumprido nessa história. A história não finalizou ali. Alguém um dia parou de escrever, mas a história continua se desenrolando. A igreja continua acontecendo. E eu e você somos convidados a participar dessa história que já está acontecendo. Não é uma história que aconteceu há 2000 anos atrás, ela ainda está acontecendo com a sua igreja. Através da história, através da nossa vida. Jesus continua a missão dele, o Espírito continua a missão dele através de nós. Quando nós olhamos para a Bíblia, e se nós lemos a Bíblia inteira, olhamos de Gênesis a Apocalipse, ela fala de uma história só. É uma história só sendo contada, é a história de Deus. É o drama de Deus na nossa história. É como Deus intervém na nossa história. É como Deus se faz homem e morre por nós. É como Deus vai vir no final de tudo e transformar essa terra que nós vivemos. É uma história sendo contada, é o plano de Deus, desde a criação até Apocalipse. E nós estamos no meio disso. Não tem ninguém escrevendo como a Bíblia foi escrita, mas nós estamos no meio dessa história. A história de Deus ainda está acontecendo. Nós não estamos descolados a partir de... Pode parecer quando a gente lê a Bíblia e a cultura era diferente, o tempo era diferente, não tem nada a ver com a gente, mas Deus ainda está trabalhando, Ele ainda está fazendo. A história bíblica, gente, é a nossa história. É a minha história, é a sua história. Nós estamos vivendo isso hoje. Quando nós iniciamos essa série de Atos, é para mostrar que Deus continua agindo. E Ele está fazendo hoje. Então a vocação que Deus nos convida a viver é participar da história que está sendo contada, que está sendo feita. Não é um convite para você construir a sua própria vida, nas suas próprias escolhas, na sua própria carreira. Você vai sim viver as coisas desse mundo, mas entender que existe uma história maior sendo contada e nós fazemos parte disso, nos nossos dias ordinários ou nos dias extraordinários que a gente vive, nas nossas decisões comuns ou nas decisões extraordinárias que a gente vive. E não é sobre sentir isso, é sobre crer, é sobre saber. Por quê? Porque a palavra nos diz isso. Então nós nos posicionamos entendendo que Deus ainda está fazendo algo através de nós. Não somos uma igreja estagnada, esperando que o extraordinário venha. Nós somos uma igreja posicionada, achando e sabendo que nos dias comuns Deus está nos usando através da história que Ele quer contar. Fica de pé no seu lugar. No próximo culto, como eu falei, vai ser o final da nossa série. E o final da nossa série nós vamos falar do capítulo 29 de Atos. Atos vai até 28, se você ler. Mas existe um novo capítulo sendo contado. E no próximo sábado a gente vai falar desse capítulo que está sendo contado através da nossa igreja aqui. Porque a história de Deus continua acontecendo. A grande pergunta que a gente finaliza é: você quer participar daquilo que Deus está fazendo ou você quer viver a sua própria história? Porque você pode viver a sua própria história. Só que viver a minha própria história é abrir mão daquilo que Deus está colocando na minha mão. Você não pediu para nascer e para viver. Você teve essa decisão? Não. Deus fez você nascer e existir.
Então aquilo que nós vivemos é o dom de Deus. O tempo que nós temos nessa terra é o tempo de Deus. Os dons que eu tenho são dons de Deus. As habilidades que eu tenho, a forma que eu vivo, isso tudo pertence a Deus. Eu posso decidir a minha própria vida e viver como alguém independente, autônomo, ou eu posso ser conectado com aquele que pode me dar plenitude, onde eu posso encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, a verdadeira salvação e descobrir qual que é o plano que Ele já tem sobre mim, a partir da história que Ele já está fazendo nessa terra.